Olá, sejam bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, um programa do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Fronteiras da Saúde, ele é um podcast que tem como objetivo debater assuntos relevantes para a sociedade, sempre com um objetivo de trazer uma informação com responsabilidade e com muita qualidade e ética. Hoje vamos falar de um tema bem importante para a medicina, para o avanço da medicina, que é a pesquisa clínica. Para essa conversa, a gente convidou duas profissionais que já atuam nesse ramo da pesquisa clínica há uns bons anos, né? Uns bons anos, que tem uma trajetória bem consistente nesse caminho da pesquisa clínica. Nossas convidadas, então, são a Úrsula Schmitz. A Úrsula é enfermeira formada pela URGS em 2002, especialização em oncologia em 2006, mestrado em enfermagem oncológica em 2008. Já atua como pesquisa clínica há muitos anos, né? Coordenadora de pesquisa clínica em oncologia durante 5 anos e há 7 anos como monitora em estudos clínicos, incluindo pesquisas de oncologia e doenças raras. Tive que ler e fiquei quase sem voz. Já estou sem voz e fiquei quase sem voz. E também temos uma segunda convidada aqui, que é a Gabriela Alérico, que é biomédica formada pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela URGS. Gerente de pesquisa do CGI, Centro Gaúcho Integrado, que é um centro de pesquisa que faz parceria com o Hospital Mãe de Deus, supervisora do estágio em biomedicina e também atua como consultora e coordenadora na NC Consultoria em Pesquisa Clínica. Gurias, nossa, que baita currículo. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Sejam extremamente muito bem-vindas. Vamos começar então. Vamos. Úrsula, começando contigo. Conta um pouquinho sobre essa tua trajetória na pesquisa clínica, por favor. A trajetória na pesquisa, vamos ser bem breves, né? Que tem alguns anos aí. Ela começou sem eu saber que eu ia para a pesquisa clínica, né? Foi no último ano da faculdade de enfermagem, eu fiz o estágio fora do país e, na época, me alocaram num centro de pesquisa, né? Em Nova York, no Presbyterian Hospital da Columbia University. E era um centro de pesquisas em psiquiatria para tratamentos contra abstinência, opioides, enfim. E me colocaram como assistente. Então, foi a primeira imersão no mundo da pesquisa sem saber que aquilo existia, né? Estava dentro de um espaço de assistência ao paciente, aquele espaço específico para novos tratamentos, novas terapias e também esse cuidado focado que não existia na assistência, né? Com todos os detalhes sendo analisados que eu não conhecia e na época da graduação não se falava, né, sobre. E aí, voltando, acabei trabalhando como toda enfermeira na assistência, porque é onde a gente se aloca, né, nesse momento de graduação. E depois de alguns anos, acabei voltando para a pesquisa, então, como coordenadora. Alguns anos de coordenação na oncologia, fazendo o processo, né, de crescimento e indo para a indústria para monitoria de pesquisa clínica, né? Então, esse foi o processo nesses 25 anos. É uma trajetória já de datas, né? Já tem um tempo. Mas que legal isso de ter ido. Sim. Logo depois da faculdade. Depois não, durante a faculdade ainda, estágio. Sim, poder ter essa oportunidade. E, Gabriela, me conta no teu caso, como é que foi essa trajetória e como é que foi essa cair na liderança de pesquisa clínica também? Como a Úrsula, eu fiz o meu estágio no último ano da faculdade, então o meu estágio obrigatório na biomedicina em pesquisa clínica.
E na biomedicina existe uma coisa que todo mundo quer fazer pesquisa, pensa em cientista, aquela coisa toda, mas eu não gostava muito da pesquisa de bancada, não era muito o que eu gostava de fazer. E aí, quando eu fiz o meu primeiro estágio ali na pesquisa clínica, que inclusive foi lá no Hospital Mãe de Deus na época, eu pensei, isso aqui é legal, é melhor do que pesquisa de bancada, é fazer pesquisa igual, mas eu não preciso ficar dentro do laboratório. E aí eu passei meu estágio lá, depois disso eu saí para fazer o meu mestrado, quando estava no finalzinho do mestrado eu voltei, e aí eu tô lá desde então. Eu comecei como data entry ali, responsável pela entrada de dados dos estudos, depois fui para coordenação e desde 2018 aí eu assumi a gerência do centro de pesquisa e tô lá desde então. Que legal. Então, na biomedicina, isso é uma parte da formação, do estágio. Isso, existe a possibilidade de fazer estágio em pesquisa e agora, super recente, foi ano passado, eles liberaram uma habilitação biomédica, conhecido por ter N habilitações, algumas vezes a gente nem sabe o que é, mas agora a gente tem habilitação em pesquisa clínica. E dentro da enfermagem não tem isso de ser um estágio, não ser alguma coisa da formação, né? Tanto que o foco é assistência, né? Sim. É ir para o hospital trabalhar no leito, né? Sim, ao sim, leito, sim. Né? Então, é muito diferente. Sim. Né? Não é o foco. E veio, na verdade, a pesquisa para o Sul, para o Rio Grande do Sul, há não tanto tempo, né? Então, a gente não tinha isso nas universidades, porque era tudo focado em São Paulo. Né? Então, não tinha esse espaço na enfermagem para pesquisa, né? Que legal. De uma forma bastante objetiva, eu vou perguntar para as duas aqui, né? De uma forma bem objetiva, o que é a pesquisa clínica e qual o impacto dela na vida das pessoas? Objetivo é difícil, né? Engraçado falar. Né? Então, né? Pesquisa clínica é um processo científico onde a gente busca novos tratamentos, são pesquisas com novas moléculas, novos equipamentos, vacinas, enfim, tudo que diz respeito à saúde, né? Então, se faz essa investigação, às vezes, por muitos anos, para se prover à população um tratamento que hoje não existe, né? Ou superar o tratamento que existe atualmente. Então, a ideia é essa. Na verdade, quem trabalha com pesquisa, eu sempre digo, a gente trabalha já no futuro que a população desconhece, ela não faz parte desse futuro. A gente está ali, vendo, né, e trabalhando no futuro já, onde a maioria das pessoas nem sabe que existe. Então, o foco sempre no maior benefício, né? Tanto que a pesquisa, ela faz, né? O malefício e o benefício, ela equipara e o benefício sempre tem que ser maior. Então, esse é o foco, né? Beneficiar a população. Vou fazer uma pergunta bem capciosa. Esse futuro não necessariamente vai estar presente, né? Ele pode fazer um resultado e é para isso que existe a pesquisa. Estou certa? Total. Algum complemento nessa colocação? Eu gosto de dizer para os pacientes, quando a gente está conversando com eles no primeiro momento, que a pesquisa é o início de tudo. Então, qualquer paracetamol que o pessoal está tomando em casa, para qualquer coisa, passou por pesquisa clínica, procedimentos médicos, tudo isso passa também. E o que eu acho interessante é que na parte de pesquisa clínica mesmo, o sobrenome clínica a gente fala em humano, né, em pessoas, é a gente poder trazer para os pacientes uma alternativa de tratamento, um potencial novo medicamento ali. E eu também acho interessante que se a gente pensar... Acho que tanto para mim quanto para a Úrsula é muito oncologia, né? O nosso foco, nossa vida acaba girando muito em cima disso, mas se a gente for pensar em guideline de NCCN, de tratamento oncológico, uma das primeiras alternativas é pensar em pesquisa clínica, em estudo clínico. Então, isso não deixa de ser, sim, uma alternativa de tratamento que deve ser pensado de maneira prioritária. Perfeito, excelente. Quais seriam as etapas da pesquisa clínica, de um estudo clínico? Vamos lá. Clássicos. Fase 1, 2, 3 e 4, depois que a gente já está pensando no sobrenome clínico, né? Toda a fase pré-clínica antes com animais, enfim, aquela coisa toda.
estudos de fase 1, estudos de segurança. A gente quer saber segurança e tolerabilidade. E, felizmente, hoje a gente está vendo isso no Brasil. No CGI, a gente já está fazendo estudo de fase 1. Acho que isso é uma coisa que até poucos anos atrás a gente não via acontecer. Estudos de fase 2, populações um pouco maiores, ainda focado muito em segurança. A partir do fase 3, a gente já está querendo ver realmente eficácia, né? Que aí a gente tem os grandes trials de aprovação de drogas, aqueles ensaios clínicos randomizados com muitos pacientes. E depois os estudos fase 4 costumam ser estudos de tentar fornecer a droga para o máximo de pessoas possíveis, enfim, e a gente tentar avaliar qualquer outro, um pouco mais vida real do que um ensaio tão controlado como um fase 3. Tentando ser muito sucinto em linhas gerais, assim, a gente pensaria nessas 4. Perfeito. Um parênteses só, eu acho que a gente estava falando antes, né, Úrsula, que é quando a gente fala em oncologia, sempre os pacientes possuem a doença em estudo, né, mesmo no fase 1. Se a gente pensar em outras áreas, muitas vezes nos fase 1 a gente tem pacientes saudáveis. Então, existem aí também algumas diferenças lá no início do desenvolvimento, pensando no tipo de medicamento, qual área que a gente está desenvolvendo. E hoje temos cada vez mais estudos em doenças raras, né? É um foco muito grande no mundo. Porque são doenças que né, uma pequena parcela da população tem, mas precisa de tratamento. Nunca teve, às vezes. Então, também, né? Aí, no fase 1, se usa pacientes saudáveis, né? Que se propõem a participar, que são os primeiros trials depois dos animais, né? Com benefício. E aí se vê nesses pacientes saudáveis, né, faz escalonamento de dose para ver até onde é tolerável, ver os primeiros efeitos colaterais em humanos, e aí então, no fase 2 se passa para os pacientes com a patologia em si, né? Na oncologia já se começa no fase 1 com a já tem a doença, já tem diagnóstico. Tá certo. Quem é que pode participar de uma pesquisa clínica? Tem algum perfil específico? Tudo vai depender do estudo clínico que a gente está falando, né? Então, em tese, qualquer um pode participar, desde que tenha aquela patologia que a gente está avaliando dentro de um estudo clínico, com uma série de critérios de inclusão e exclusão que a gente vai determinar sempre para esses protocolos. E os critérios de inclusão, às vezes a gente vê que os pacientes ficam chateados quando eles não podem entrar, ou alguma coisa acontece, mas o critério, ele é importante para garantir a segurança do paciente, na grande maioria das vezes, e depois para a gente também tentar manter um nível científico adequado e uma população que é mais ou menos homogênea. Então, a gente precisa, com esses critérios de definição de quem é realmente um candidato a participar, pensar na segurança do próprio participante e na qualidade científica daqueles dados. Então, é uma equiparação ali das duas coisas que são pensadas. É importante que a gente tenha nos protocolos uma série de critérios de inclusão e exclusão, são inúmeros, são exaustivos. Então, a pessoa realmente tem que estar, né, com os critérios de inclusão e não ter absolutamente nenhum, sem exceção, critério de exclusão. Então, realmente, tem estudos que afunilam bastante, mas não é né, eu estou beneficiando aquele paciente, é realmente o desenho do protocolo, né? Como ele é feito, com questões de segurança, enfim, para que aquela população específica tem que cumprir direitinho, fechar bem um alinhado. E em relação a cuidados éticos envolvidos nos estudos, o que a gente pode falar um pouquinho? Nós temos, isso também é algo relativamente recente nos Estados Unidos. Estou falando de quando eu estava nos Estados Unidos, que lá já acontecia há muito tempo. E no Brasil, isso estava recém começando, né? Com a questão de comitês de ética, de avaliação a nível Brasil, né? Então, hoje a gente tem o padrão que o mundo exige, né? Onde a gente tenha todos os critérios que os estudos, que os centros têm que cumprir com esse paciente, né? E o paciente, ele tem inúmeras possibilidades, né? Então, eu tenho um termo de consentimento que é uma coisa absolutamente obrigatória, onde eu tenho toda a explicação minuciosa e com o palavreado, com, né, a linguagem, do paciente, para que ele entenda, né? Então, ele vai assinar, ele sabe já desde o princípio que ele pode sair desse estudo a qualquer momento. Então, ele tem autonomia
né, para seguir ou não, inclusive quando tem amostras que são enviadas ao laboratório central, amostras de tumor, enfim, se ele não quiser mais nada, absolutamente nada armazenado dele, né, é mandatório que seja retirado, seja destruído, ou seja devolvido esse bloco, enfim, né, ou exames que foram coletados que estão armazenados a nível central, né, em outro país também. Então, tem todas essas questões de autonomia importante, né, essa questão que foi falada, né, do benefício ser maior do que o malefício. Então, isso tem que estar elencado no início do protocolo, no estudo, no desenho do protocolo já. Eu tenho esses benefícios esperados, eu tenho esses malefícios esperados, que obviamente podem mudar ao longo do estudo, e é aí que às vezes o estudo para, né, quando sobressai esse malefício que não estava esperado. Mas, nesse início, a gente já tem tudo isso elencado, e a partir disso o paciente segue no estudo, porque o benefício é esperado, muito maior do que o malefício. Perfeito. Então, são coisas que eu vejo assim importantes, né? Não sei se tem mais alguma... Então, na verdade, só um adendo, né, que a gente tem um comitê, uma estrutura ética muito robusta no Brasil, de análise, enfim, de todos esses protocolos. Então, acho que é importante a gente pensar que a população está segura, do ponto de vista ético, que o que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito, sim, é correto, sim, foi pensado para eles. A gente teve muitas modificações com a lei nova da pesquisa clínica, bem recente isso. Algumas coisas ainda estão em processo de modificação, a gente também está vendo aí cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que o mais importante é pensar que tudo é rigorosamente analisado do ponto de vista ético. E pesquisa clínica é uma coisa que a gente pensa em laboratório. Sou um ratinho de laboratório, uma coisa assim, né? Imagino que os pacientes se sintam assim também, eles tenham talvez essa dúvida da segurança do participar ou não participar, né? E tudo isso acaba gerando uma segurança para o paciente. Como é que funciona essa segurança? Como garantir essa segurança? É através disso mesmo, através dos comitês? Isso, a gente garante o chegar o protocolo, claro, ele ser aprovado, ele estar disponível para os pacientes, depende muito dessa avaliação ética, mas eu acho que um ponto importante é a gente pensar que dentro dos centros de pesquisa, a forma como se conduz cada protocolo também vai garantir ou não a segurança dos participantes. Então, da minha experiência, pelo menos a Úrsula acredito que vai ter o mesmo perfil de experiência que o meu, a gente não pensa só em pesquisa clínica, a gente pensa em assistência. Então, eu preciso pensar que esse paciente, ele precisa de um cuidado total. Eu tenho especialmente pacientes oncológicos, então ele precisa ser cuidado do ponto de vista oncológico, e não apenas com aquele parênteses dentro da história do tratamento dele, que é o protocolo de pesquisa clínica. Então, a gente costuma dizer que ele vai estar duplamente assistido, a gente sempre orienta ele a não perder o vínculo com as suas instituições de origem, quando ele não é um paciente que já tem vínculo conosco, que ele mantenha suas consultas de rotina, que ele continue fazendo tudo que ele faz, e ele sabe que a gente vai estar cuidando dele o tempo todo. Então, ele tem contato de emergência, ele fala com a gente pelo telefone a qualquer momento, ele tem o contato do médico, tem o contato da equipe de enfermagem, o contato da equipe do centro, todo mundo. A gente garante que, e qualquer informação nova, acho que isso do ponto de vista do patrocinador, né, sempre é algo que vem, qualquer nova informação, a gente literalmente para tudo. Vamos analisar isso aqui é grave, isso aqui precisa interromper tratamento, a gente precisa pausar recrutamento quando o estudo ainda está incluindo novos pacientes. Quais são as ações que a gente vai ter que tomar em cima de uma informação de segurança, por exemplo, e a gente faz isso de maneira imediata, né? Então, exatamente para tentar garantir o máximo possível a segurança deles. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa importante, até para a gente conseguir ilustrar como as pessoas e as equipes se agregam, interagem para a pesquisa, né? Então, a gente tem os comitês de ética pensando nesse paciente, temos as equipes do centro pensando nesse paciente e, né, do outro lado, quem está conduzindo a pesquisa, não no centro, mas, né, do patrocinador, como a gente chama, está monitorando esses dados também em tempo real,
Porque se esse paciente ele teve um início de tosse em casa, né? E ele falou em consulta médica e isso não foi reportado, porque muitas vezes se usa muito a prática assistencial. Então, mas né, nem o paciente se queixou. Ele tossiu 2 dias e já parou. Então, às vezes, na própria assistência, que não tem a mentalidade da pesquisa, que é muito mais rígida com relação aos dados, a gente capta. Então, é um quebra-cabeça, né? Se, porventura, o centro não captou ou não achou relevante, ou alguém, uma pessoa que atendeu esse paciente, não achou, eu, monitorando de fora, eu vou ver, opa, mas ele tossiu. Então, pode não ser nada, mas é isso que vai agregar dados com pacientes do mundo inteiro para ver se 80% teve tosse no ciclo X da medicação e daqui a pouco é relevante. Sim. Então, esse mecanismo é o que faz, né, com que a segurança desse paciente em tempo real aconteça. E daí, qual que é o papel das equipes multidisciplinares nesse processo, né? É exatamente isso. Acho que cada um tem um papel nessa engrenagem, né? O que é importantíssimo é que as pessoas, a gente ainda... A pesquisa ela está crescendo exponencialmente. Sim. E as equipes não vêm, na sua maioria, né? Não tem só biomédicos, né? Não vêm preparadas da academia, da universidade para pesquisa clínica. Então, vêm preparadas para assistência ao paciente, né? Que já deveria ser o suficiente, mas a gente tem aí padrões diferentes, em locais diferentes no mundo, do país. Então, o foco, o olhar da pesquisa, que é extremamente sério para qualquer desvio de padrão desse paciente, dessa molécula, desse mecanismo de ação, dessa farmacocinética, enfim, algumas pessoas ainda não estão preparadas para abraçar isso. Então, eu acho que multidisciplinarmente é importante esse treinamento constante e já incluir na formação acadêmica. Sim. Né? Esse olhar, isso para assistência, mesmo que a pessoa não vá para pesquisa, para assistência é um diferencial tremendo. E eu acho que cada profissional, ele tem a possibilidade de enxergar aquilo por uma perspectiva diferente. Então, pegamos esse exemplo da tosse, por exemplo. Muitas vezes o paciente vai passar com o médico vai ter uma avaliação, enfim, muitas vezes na prática clínica isso não é relevante, mas aí isso vai passar com uma coordenadora, uma enfermeira, que vai questionar o paciente mais a fundo, ele vai estar ali no momento de triagem, contando um pouquinho da história do final de semana dele, ela já pega um pouquinho mais de informação. Depois, quando a gente vai olhar do ponto de vista de análise de dados, de entrega dos dados para o patrocinador, posso ter, hoje na minha equipe, eu tenho muitos biomédicos fazendo isso, acho que 100% são biomédicos fazendo essa parte. Eles são responsáveis por analisar o prontuário e reportar esses dados, e aí eles estão lá reportando, eles estão vendo que o paciente consistentemente reportou tosse. Eu tenho a minha equipe de farmácia que vai entregar o comprimido para o paciente, e ele fala que ele teve tosse, ele se engasgou tomando o comprimido, enfim. Eu acho que todo mundo dentro desse ecossistema da pesquisa clínica vai conseguir ter uma visão um pouquinho diferente sobre o cuidado daquele paciente, e tudo isso, claro, vai se agregando, isso tudo vai se somando. Perfeito. Bem específico das suas profissões de origem. Úrsula, papel da enfermagem dentro da pesquisa clínica. Me fala um pouquinho. Bom, faz um papel bastante importante ali, né? A questão das infusões, das administrações dessas medicações, né? Do controle de efeitos colaterais enquanto o paciente está recebendo essa medicação, né? Então, identificação, o que eu vou fazer, o que o protocolo exige, o que a minha profissão, o que a assistência no local onde eu trabalho exige, né? O reporte imediato, a orientação desse paciente, né? Então, essa identificação que às vezes algumas outras profissões podem não ter imediatamente, de evento adverso vinculado a farmacologia que o paciente está recebendo, né? O ambiente que ele está, o enfermeiro consegue ver, né? Então, eu acho um papel essencial, inclusive na coordenação, para conseguir fazer esses links de informações, cruzar dados e ter o alerta de que
Perfeito. é algo mais. E da biomedicina? Da biomedicina, acho que os biomédicos estão bem inseridos dentro do mercado da pesquisa hoje, seja na coordenação, seja nessa parte de análise de dados, por exemplo. Com a questão da formação, agora uma habilitação específica para isso, eu acho que existe um olhar um pouquinho diferente já desde a academia, de que a gente tem o biomédico acaba tendo uma formação bem generalista lá no início da faculdade, então a gente acaba vendo um pouquinho de tudo. Então, é interessante dentro da pesquisa clínica que a gente, literalmente, um coordenador tem que saber um pouquinho de tudo. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil da gente pensar numa inserção nesse sentido. E hoje a minha equipe é composta por muitos profissionais, mas eu acredito que talvez boa parte deles sejam biomédicos, até pelo fato da gente ter um programa de estágio, enfim, um pouco mais consolidado nessa área. Excelente. Quais são os maiores desafios no dia a dia de vocês em relação à pesquisa clínica aqui? Eu acho que desafios, no geral, nem só para nós, mas a questão da celeridade das aprovações, né? A nível nacional de novos estudos. Então, o Brasil ainda está muito atrás de grandes potências, de grandes referências na pesquisa, Europa, Estados Unidos, e ele é um foco muito grande, né, de recrutamento de pacientes. Então, assim, o Brasil ele é amado, né, pela indústria, por conta da diversidade que temos aqui no nosso espaço. Mas, devido à burocracia ainda, né, as dificuldades de aprovação, meses até que esses estudos sejam aprovados, às vezes quando o estudo ele começa no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando é aprovado aqui, a gente tem ainda uma semana para colocar pacientes. Os outros centros no mundo estão há 2 meses colocando. Então, eu tenho um N de 1.000 pacientes, eu vou colocar 5 no país, que são pessoas que poderiam ser beneficiadas, né? Então, a questão ética, ela está melhorando, mas ainda estamos muito aquém. Né? E eu acho que outro ponto importante, porque a gente trabalha como o mundo trabalha. Pesquisa clínica é padrão no mundo inteiro. São as tecnologias, né, que a gente utiliza. Então, assim, para a gente, para a nossa população Brasil, e aí a gente tem diferenças São Paulo, a gente tem diferenças Nordeste, a gente tem um nível de educação diferente em alguns lugares, onde já tem pesquisa clínica, né? Os pacientes são muito beneficiados, mas eles não conseguem lidar com o questionário que vem num tablet, eu tenho que baixar um aplicativo no meu celular, então eu não tenho celular, eu pego do vizinho, eu não tenho internet. Então, essa questão da tecnologia, ela pega muito ainda para o Brasil. A gente acaba, às vezes, transformando questionários em papel no Brasil, enquanto nos outros lugares do mundo é eletrônico, porque nós temos ainda essa dificuldade, né? De tecnologia. Algum desafio para falar? Eu acho que um desafio que a gente precisa encarar mais como sociedade daí é essa desmistificação da pesquisa clínica. Eu acho que é super legal falar sobre. Então, Semana da Pesquisa Clínica, Dia da Pesquisa, a gente tem hoje já várias associações que falam bastante disso, inclusive associações voltadas para os pacientes. Então, o quanto mais a gente puder colocar a pesquisa clínica em pauta e a gente falar sobre isso que é seguro, que é ético, que é bom para os pacientes, que são alternativas boas, a gente vai diminuir muitos dos desafios que hoje a gente encontra na hora de oferecer, por exemplo, um estudo clínico para um paciente e ele dizer que não, porque ele tem medo de ser uma cobaia, por exemplo. E outra, né? Os pacientes adoram participar. Exato. Eles adoram, porque é um tratamento que não existe. Depois que eles estão com a gente, eles inclusive contam para os vizinhos. Eu já recebi contato do vizinho do paciente que estava doente participar também e que queria saber se podia tratar ele junto. Nossa, é um mundo bem diferente, né? Mundo bem diferente. O papo tá ótimo, tá uma delícia, mas tem que chegar no fim, não adianta. Nós aqui no Fronteiras da Saúde, nós temos vamos dizer assim, uma espécie de quadro dentro do nosso programa,
em que a gente tem uma corrente de informação de outra forma, dentro da literatura. Eu peço para vocês uma indicação de algum livro que vocês acharam relevante na vida de vocês, que vocês acham importante que quem está nos escutando aqui possa ler também. Por favor, Úrsula. Eu estava comentando com a Gabriela sobre um livro que eu li, encerrei semana passada, e se chama Um Hino à Vida, que é da Gisèle Pellicot. É um caso real de uma francesa, né? Uma situação bastante grave e polêmica, que tomou conta da França alguns anos atrás, e é absolutamente impactante, né? Até onde o ser humano chega, a resiliência, né? A questão de violência contra a mulher. Então, assim, é um relato imperdível. Beleza. Gabriela? Eu tenho um que eu também estava comentando com a Úrsula antes, que desde que eu li ele no final do ano passado, início desse ano, eu já emprestei ele, eu já emprestei para umas 3 pessoas. Chama Factfulness, que é do Ola Roslin. É um médico sueco, epidemiologista já falecido, que fala muito sobre o subtítulo é a liberdade de ter opiniões baseadas em fatos. Então, é realmente a gente expressar a opinião e a gente ter o conhecimento sobre coisas que são, às vezes, muito simples do ponto de vista de sociedade, mas a gente está embasado. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem tudo a ver com a pesquisa clínica e muitas coisas que a gente fala que a gente literalmente aponta, a gente fornece informações baseadas em dados, baseadas em fatos e menos achismo. Que legal, que legal. E para fechar esse ciclo que nós fazemos sempre aqui é que nós deixamos uma lembrancinha para os nossos convidados, que é um livro que foi indicado por algum outro convidado. Ai, esse livro é incrível. Que legal, muito obrigada. Agora eu dei livros diferentes, meu Deus, vocês vão ter que se trocar. Depois a gente vai se trocar, com certeza. Gurias, esse livro é muito bom, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um momento muito legal, bem isso, desmistificar a pesquisa clínica, a gente trazer informação de uma forma que a gente possa fazer esse bate-papo e falar sobre a pesquisa clínica, abrir um pouquinho o olhar de quem não está vivendo a pesquisa clínica. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Foi bem legal mesmo. Bom, pesquisa clínica é essencial para o avanço da medicina. Ela precisa ser conduzida com responsabilidade, com ética, com profissionais qualificados. Isso é a base da pesquisa clínica, né? Muito obrigada, gurias. Obrigada. E nossos episódios ficam nas plataformas. Você pode assistir os demais episódios também.